Paulo Marinho, né, que fez a campanha do Bolsonaro na sua própria casa e que era muito amigo do Gustavo Bebiano. Ele está anunciando, ele está dizendo o seguinte: a noite promete. Eu achava que essa noite prometia porque tem o debate Lula-Bolsonaro, mas tem também a possibilidade de revelar todos os podres do Bolsonaro, porque quem sabia de tudo, quem era da copa e da cozinha do Bolsonaro, era o Gustavo Bebiano, que faleceu em 2019, se eu não me engano. Vamos escutar aqui essa fala do Bebiano, Léo. Ele virou para mim e falou assim: Gustavo, você está isso aqui para se tornar o próximo ministro da Justiça. Botei as mãos assim, uma mão em cada joelho dele aqui, e disse assim: capitão, só tem uma coisa que eu lhe peço, eu não faço questão de nada, eu nunca lhe pedi nada, mas tem uma coisa que eu quero lhe pedir, lhe dizer, a única coisa que eu não estou preparado, é para ser deixado pelo caminho. E ele deu a palavra de honra dele que isso não aconteceria, que ele jamais deixaria um soldado pelo caminho. Ele virou para mim e falou assim... Aí já era repetição. Léo, Paulo Marinho ameaçando o Bolsonaro, ameaçando trazer as revelações do Bebiano. O Bebiano faleceu, é um fantasma que pode voltar a assombrar Jair Bolsonaro. E o Bebiano, Léo, esse vídeo é inédito, eu estava falando isso para o Rui. Essas imagens nunca apareceram. Como ele pegou só 30 segundos, né? Provavelmente pode ter 1 hora, 2 horas, 3 horas de gravação. Essa gravação, Léo, para o pessoal entender, como que surgiu essa gravação? Paulo Marinho divulgou no Twitter dele, né? Paulo essa Marinho... gravação foi feita é uma entrevista particular. Inédita. É uma entrevista inédita, particular, feita, não se sabe se pelo Paulo Marinho ou se por uma equipe de comunicação, alguma produtora de cinema, algo que o Bebiano tenha gravado para deixar para a memória, né? Caso, até para a eventualidade de que ele fosse assassinado. Muitas pessoas dizem que a morte dele não foi uma morte natural. Era um cara extremamente forte, atleta, não bebia, não fumava, e teve um infarto fulminante, daqueles infartos suspeitos. Uma pessoa até lembrou, quer dizer, que ele morreu de uma maneira parecida como morreu o João Goulart, ex-presidente do Brasil, que os militares foram lá, deram um negócio e infarta muito rapidamente. Antes do Bebiano infartar, o Bebiano estava ameaçando muita coisa relacionada com o caso de Juiz de Fora. Então, pode ser que detalhes a respeito do caso do Juiz de Fora sejam expostos nessa questão aí do Bebiano. O medo do Bolsonaro sempre foi em relação aos casos do Juiz de Fora. E os casos de Juiz de Fora, eles têm um potencial muito grande de colocarem muita gente na cadeia, mas muita gente mesmo. E olha, hoje o medo não está tão predominante como antes, Léo. O posicionamento do cinegrafista da Jovem Pan demonstrou que as pessoas não estão com tanto medo assim desses políticos que carinhosamente chamamos de milicianos. O que significa que agora existe um conforto muito maior de julgar a história, né, digamos assim, julgar merda no ventilador, porque durante o período em que o Bolsonaro era presidente, né, incontestável presidente, a Polícia Federal teria que brigar contra o presidente da República, mas agora a Polícia Federal vai ter que apurar os fatos, porque é um presidente da República prestes a sair da presidência, ele não tem mais o poder institucional. Então eu imagino que possam vir, sim, elementos que liguem o evento de Juiz de Fora à equipe do Bolsonaro. Eu vou botar agora, não o vídeo, Léo, mas vou botar aqui a mensagem colocada pelo Paulo Marinho, né? Ele falou assim: a noite promete. E aí ele escreve embaixo uma frase que é muito repetida pelo Bolsonaro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que é uma frase que está na Bíblia, não sei mais ou menos em que lugar, mas essa frase também está na entrada da CIA. Quando alguém visita o prédio da CIA, como o Moro visitou, como o Bolsonaro visitou, essa frase está lá: conhecereis a verdade vos libertará. André Janones, missão cumprida. Depoimentos, gravações, testemunhas, provas incontestes e irrefutáveis. Agora, bora levar tudo para São Paulo, porque a noite promete. Essa noite é a noite do debate Lula-Bolsonaro, né? Então, o Janones, eu estava dizendo que ele também disse que levou documentos aí ao Ministério Público, né? Talvez do próprio celular do Bebiano, né? E isso aí pode desestabilizar muito o Bolsonaro antes do debate, né? Ele deve estar com muito medo, ele pode entrar já. Legal, né? Ele pode até fugir do debate, eventualmente, não, Léo? Sim, esse é o ponto mais legal deste momento, né? Porque, olha só, primeiro, o Bolsonaro sabe o que ele fez, né? Ele sabe o que aconteceu. Nós sabemos o que aconteceu. Mas ele sabe que tem pessoas que não acreditam, na verdade, a respeito do evento de Juiz de Fora. E agora, quando esses documentos começam a aparecer, ele começa a ficar preocupado. Isso vai desequilibrando. Muito importante a gente lembrar aquele momento em que o Lula falou durante o debate sobre o sigilo de 100 anos. O Lula começou da seguinte forma: no 1º de janeiro, a minha primeira ação vai ser acabar com o sigilo de 100 anos. O Bolsonaro perdeu a fala, olhou para o Lula e deu um tapinha nas costas do Lula. Aquilo ali é um sinal de redenção, é um sinal de, peraí, somos políticos, não faz uma coisa dessa comigo, não. Então o Bolsonaro está totalmente desequilibrado, com medo do que vai acontecer após a derrota. E trazer esses elementos agora é uma forma de mostrar para o Bolsonaro que ele vai ter que enfrentar tudo isso que aconteceu. Nesse momento, obviamente, a família Bolsonaro toda seria envolvida aí numa fraude que, sem dúvidas, tiraria até os filhos do Bolsonaro da política.